Olá, meus amiguinhos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo para você. Eu estou trazendo aqui uma questão que caiu no concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército no ano de 2012. É uma questão que fala de transformações gasosas, é uma questão muito legal, fácil de resolver e interessante para você aprender. O texto da questão diz o seguinte: em um laboratório, um estudante realiza alguns experimentos com um gás perfeito. Inicialmente, o gás está a uma temperatura de 27 graus Celsius. Em seguida, ele sofre uma expansão isobárica que torna o seu volume 5 vezes maior. Imediatamente após, o gás sofre uma transformação isocórica e sua pressão cai a 1/6 do seu valor inicial. O valor final da temperatura do gás passa a ser quanto? Então, o que o problema está pedindo para a gente é para calcular o valor final da temperatura do gás. Muito bem. Uma coisa que eu estimulo muito meus alunos a fazerem quando pegam esse tipo de questão é representar graficamente, por meio de um diagrama pressão versus volume, as transformações que estão acontecendo. Até porque nesse tipo de problema aqui, nós temos duas transformações que acontecem sucessivamente. Então você pode se enrolar com essas coisas, e por isso que eu acho, antes de ir direto ao ponto, você fazer um diagrama da forma como eu já fiz aqui, para ver se não demora muito, eu já fiz o desenho. Olha só. O que está acontecendo nessa questão? As transformações que estão representadas nesse diagrama pressão versus volume. Muito bem. O problema diz que, inicialmente, o gás está com uma pressão P e um volume V. Aí ele sofre uma transformação, olha só, ele está inicialmente a uma pressão P e depois a um volume V. E aí, ele vai sofrer uma transformação de A para B, passando por uma curva chamada isobárica, que a transformação ocorre a pressão constante, tá? Então, você vai ter aqui uma expansão, porque aumenta o volume, tá? Expansão isobárica. E logo em seguida, terminou essa expansão isobárica, o gás vai passar por uma transformação de B para C, que é uma transformação que ocorre a volume constante. Repare que quando ele foi de A para B, a pressão permaneceu constante, mas o volume aumentou 5 vezes. Quando ele veio de B para C, o volume permaneceu 5V. Só que a pressão caiu 1/6, tá? Então, essa transformação aqui é uma transformação isocórica. É isso que o problema colocou para a gente, tá? E aí o que acontece? Quando esse gás estava no estado termodinâmico A, ele tinha uma temperatura TA. Quando ele veio para cá, a temperatura é TB. E quando ele veio para cá, a sua temperatura era TC. E o que o problema quer que a gente calcule? Isso aqui. O que você não pode fazer? Você não pode partir de A direto para C. Por quê? Porque existe uma transformação antes da isocórica, que é a transformação isobárica. Então, você vai ter que estudar a transformação de A para B por meio da curva isobárica e depois de B para C, usando a lei geral dos gases perfeitos, tá ok? Vamos fazer isso? Vamos lá, então. Bom, de A para B, você tem uma transformação isobárica. A pressão constante, então você sabe que quando a pressão é constante, o volume A sobre a temperatura A é igual ao volume B sobre a temperatura B. Então, está aqui representado pela Lei Geral dos Gases Perfeito a transformação ou expansão isobárica. Agora, a gente vai de B para C. Nós temos uma transformação isocórica, ocorre a volume constante. Então, a gente vai dizer que PB, olha lá, PB sobre PB é igual a PC sobre TC. Então, pronto. Ó, eu peguei agora aquelas transformações que estão representadas no diagrama e escrevi assim. Dá para você perceber que o que eu quero encontrar é isso daqui. Tá vendo?
a temperatura em C. Mas a temperatura que eu tenho é a temperatura A. Tá lá no texto da questão, lá em cima, está dizendo que a temperatura no ponto A é de 27 graus Celsius. Cuidado, porque a gente não pode, quando trabalha na termodinâmica, utilizar as temperaturas em Celsius. A gente sempre tem que transformar para Kelvin. E transformar de Celsius para Kelvin significa somar 273, né? Então já vamos fazer isso. Então a gente vai ter que T Kelvin é igual a T Celsius mais 273. Então, a temperatura em Kelvin é igual a 27 mais 273, que dá 300 K. Ok? Essa é a temperatura em Kelvin, né? E eu coloquei TC, só ter um cuidadozinho aqui, tá? Para você não confundir. Essa temperatura é a temperatura Kelvin no ponto A. Pronto, é essa temperatura que a gente vai usar, ok? Muito bem. O que eu quero encontrar está na segunda equação. E o único valor de temperatura que eu tenho é em A. E eu não sei qual é a temperatura em B. Você concorda comigo que eu posso isolar a temperatura em B na primeira expressão, na segunda expressão e depois igualar as duas, ok? Então vamos lá. Então, o que que a gente tem aqui, ó? A gente tem que TB, ela vai ser igual ao quê? TA vezes VB, estou multiplicando cruzado, usando o produto dos meios pelos extremos, sobre VA. Sobre VA. E aqui embaixo, você vai ter que TB, ele vai ser igual a PB vezes TC sobre PC. Repara que eu posso agora igualar esse com esse aqui embaixo. Então, você vai ficar com PB vezes TC sobre PC é igual a TA vezes VB sobre VA. Olha só. O que eu quero calcular é essa temperatura aqui, tá vendo? Então eu vou isolar ela aqui. Eu vou isolar ela aqui. Vamos lá? Então, olha só. TC, portanto, ele vai ser igual a PC vezes VB vezes TA sobre. Bom, aí você vai ficar com PB vezes VA. Bom, e agora é só substituir os valores que a gente tem lá no nosso diagrama, tá ok? Vamos lá então? Então, TC vai ser igual. PC, pressão em C é P sobre 6, tá vendo? Pressão no ponto C é P sobre 6. Então, vamos colocar aqui. P sobre 6 vezes VB. Ó, VB é 5V vezes 5V vezes TA. Sobre PB vezes VA, né? Eu gosto de fazer assim. 1 sobre PB vezes VA. Quem é PB? PB, PB, PB. PB é P também, tá vendo? Ó? PB é P. Então coloca P vezes VA. VA é V. E aí, olha que legal, né? Bom, esse P corta com esse P, esse V corta com esse V. E aí você vai ficar com TC igual a 5 vezes TA
sobre 6. E aí é só pegar a temperatura que a gente achou lá e colocar aqui, ó, é 5 vezes, não é 300K? 300K sobre 6. Então, TC vai ser igual. Muito cuidado, hein? Olha só. 300 dividido por 6 é 50. 50 vezes 5, 250 Kelvin. Cuidado que a gente achou a temperatura em Kelvin. Aí vamos ver o que tem o texto lá. Olha só. Olha só o que apareceu aqui. Repare que o que a gente achou aqui está em Kelvin. E olha lá em cima. 250. Ele quer a temperatura em Celsius e não em Kelvin. Então, você vai ter que transformar aquela temperatura para Celsius. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui e, ó, T Celsius é igual a T Kelvin menos 273. Então, T Celsius é igual a 250 menos 273. Então, T Celsius é igual a menos 23 graus Celsius. Olha aí. Então, a temperatura final é isso aqui. Isso aqui é o que a gente chama de resposta. E a letra D é o que a gente chama de gabarito. Viu o peguinha aí? Muito cuidado quando você tiver fazendo questões em provas, concursos e vestibulares, tá? Esse peguinha é muito comum nas questões envolvendo a parte de termodinâmica e transformações gasosas. Tenham muito cuidado com isso, ok? Questão resolvida, questão gabaritada, questão morta, questão sepultada.